Alô, Bahia! Alô, Salvador! Alô, Porto de Aratu! Tá chegando, hein? Edital do Ogmo tá vindo, tá chegando, tá chegando. E é o seguinte, preparei para você aqui uma super aula de língua portuguesa para você começar aqui a dar o seu start, a sua preparação no edital aí do Ogmo do Porto de Salvador, do Porto de Aratu, porque tá para sair esse edital, tá para sair. Então separei uma aula de língua portuguesa para você, mas deixa eu te contar antes de tudo, um feito inédito. A gente precisa compartilhar a felicidade, né, gente? Dezembro do ano passado, dezembro de 2025, último concurso do Ogmo Porto de Santos, mais de 12 mil inscritos, Capatazia Centro-Aporte, e dessa vez nós não tivemos apenas um aluno em primeiro lugar, nós tivemos 2 alunos empatados em primeiro lugar, o Cauã Castro e o Luiz Gustavo, ambos com 98,5 pontos, quase fecharam a prova. Cada um errou só uma questão e dá uma olhadinha lá, Banco Idecap, o topo da tabela dessa vez é nosso, lá no maior porto da América Latina e dessa vez. Bora começar a preparação aqui para o Porto de Salvador e Aratu. Então, meu aluno, prepara a sua caneta, prepara o seu caderno, bora começar a nossa aula e bora iniciar essa preparação para o Ogmo. Vem comigo, vamos lá, bora começar, meu aluno. Bora lá, bora começar a língua portuguesa aqui e é o seguinte, meu aluno, para você que está chegando agora, teu primeiro concurso, seu primeiro edital, ou essa aula também serve para você que já está um tempo aí na lida, mas tá sempre batendo ali na trave. Então, saca só. Para você que é primeiro edital, gente, o que você vai se deparar sempre na sua prova? Sempre com um texto base, tá? Depende da banca ou depende do humor da banca. Pode vir 2 textos. Podem vir aqui, no caso, um texto base e uma charge. Podem vir também aqui, no caso, apenas uma tirinha e um texto. Vai depender ali da complexidade ali da banca e também do nível da sua prova. Nesse caso, eu trouxe aqui para você um texto base e geralmente vem um texto informativo, geralmente vem uma reportagem, um texto científico, relatando coisas atuais. E esse aqui, a gente vai trabalhar aqui entre as questões 1 e 8, ou seja, o texto servirá aqui de base para responder as questões de 1 a 8. E o texto é o seguinte: autoestima na era digital. Precisamos provar que nos amamos o tempo todo? Então, é o seguinte, é ouro em pó essa tal autoestima. Quem não a tem, corre o risco de ser expulso do mundo dos vivos. A ordem é se amar, muito e para sempre. O que é algo saudável, diga-se, gostar de si mesmo facilita bastante qualquer outro tipo de relação. Mas o que é gostar de si mesmo? Aí que os conceitos divergem. Autoestima, até onde sei, não é se considerar melhor que ninguém, e sim estar satisfeito com a própria trajetória e ter confiança em suas escolhas, mesmo consciente de que o caminho até aqui não foi só de acertos e nunca será. Ter autoestima é se perdoar pelo que há em si de falível e se sentir capaz de superar as próprias deficiências. Se não conseguir superar, ao menos sentir-se em paz por ter tentado. Continuando, aí o texto diz o seguinte: nada muito exuberante, pois a autoestima é uma prática franciscana. No entanto, há quem pense que ela precise gritar para aparecer, sair pelos olhos, pela boca, pelos glúteos, pelos mamilos, impor-se, dar pinta, marcar território. Viramos uma sociedade de eus maiúsculos que já não se contentam em se gostar. É preciso se dar importância publicamente. Olha só que bem voltado aqui para o que a gente vive hoje nas redes sociais, né? Anos atrás, dei uma entrevista para a experiente Marília Gabriela, a quem muito admiro. Na maior parte do tempo, o papo foi sobre minha carreira, sobre os livros lançados, sobre como me posiciono no mercado literário. Dei as respostas que se espera de um entrevistado, sinceras, pé no chão. Mas Gabi, acostumada a um rodízio de estrelas a cada programa, não se convenceu de minha postura, pouco afeita a deslumbramentos. Tanto que, antes do programa acabar, tascou uma pergunta queima-roupa: por que você se tem em tão baixa estima? Aí, continuando, eu me acho ótima.
Foi o que respondi a ela e repito aqui. Ótima e nem me ruborizo, ou seja, nem fico vermelha, né? Mas nem por isso esqueço de que, em um contexto mais amplo, somos todos insignificantes. Houve quem achasse a pergunta agressiva. Não achei. Foi sintomática de uma época em que as pessoas desconfiavam de quem não joga confetes em si mesmo. Não me considero nada modesta e tenho plena consciência de que a coluna de hoje não deixa de ter um viés exibicionista, mas um exibicionismo a serviço de uma reflexão, porque hoje as pessoas se espantam quando alguém reconhece suas limitações tanto quanto suas conquistas. Ser realista não deveria causar tanta perplexidade. A verdadeira autoestima está em não ser competitivo e em não se promover excessivamente. O gosto pelo extraordinário é característico da mediocridade, disse Diderot, escritor e filósofo francês. As redes sociais não favorecem a discrição, mas a importância que nos damos pode tranquilamente habitar um local silencioso. E se os seguidores não triplicarem, paciência. Estranho é a gente deixar de seguir sendo quem é. E note aqui que nós temos um texto aqui bem voltado aqui para a atualidade. E olha só o que eu tenho na nossa primeira questão. A partir das ideias desenvolvidas no texto, é correto afirmar que a autora defende que a verdadeira autoestima, e isso você vai se deparar direto com isso aqui, ó, que a autora defende, infere-se do texto, né? O texto trata, o texto fala sobre, e ele vai tentar aqui te confrontar. E bem, na A nós temos o seguinte: consiste em demonstrar constantemente superioridade em relação aos outros. B, depende do reconhecimento público e da aprovação nas redes sociais. C, exige que as pessoas expressem publicamente suas qualidades para serem valorizadas. Ou letra D, é incompatível com o reconhecimento das próprias falhas. Ou letra E, relaciona-se à aceitação das próprias limitações e conquistas sem necessidade de autopromoção. Bem, meu aluno, as alternativas aqui, a B e a C, elas estão erradas porque elas associam autoestima à superioridade, aprovação pública e exibição social. Justamente aquilo que o texto ele está criticando. Beleza. A D aqui também está incorreta, porque a autora ela considera, né, o reconhecimento das falhas parte essencial aqui da verdadeira autoestima. Agora, o nosso gabarito, lindo e maravilhoso, que é a letra E, né, gente, ela resume aqui a tese central do texto, porque a autora ela defende uma autoestima discreta, realista e equilibrada, e vai estar ligada aqui ao reconhecimento das próprias conquistas e limitações. Inclusive, ela afirma, né, que ter autoestima não é se considerar melhor que ninguém, que muitas vezes as pessoas pensam isso, né, gente? Mas é estar satisfeito com a própria trajetória, perdoar as suas falhas, aceitar imperfeições. Além disso, né, aqui, inclusive, critica a necessidade contemporânea, ou seja, critica aqui a atualidade, né, gente, de autopromoção, inclusive as redes sociais, especialmente aí no dia a dia que a gente tem visto aí com as redes sociais, né, gente, a busca pelo like ou fazer de tudo pelo like, né? Então, pode cravar a letra E, relaciona-se à aceitação das próprias limitações, conquistas sem necessidade de autopromoção. Bem, o que nós temos aqui na 2? Considerando as características estruturais e a finalidade comunicativa do texto, ele pode ser classificado como: letra A, editorial, pois expressa a opinião institucional de um veículo de comunicação. Bem, não é editorial, meu aluno, pois ele não representa oficialmente a opinião de um veículo de comunicação, tá, gente? Cuidado! Crônica narrativa, pois apresenta personagens fictícios e enredo aqui ficcional. Também não, tá, gente? Porque não é uma crônica aqui narrativa em sentido predominante, pois aqui não há um enredo ficcional nem personagens inventados. Já C diz o seguinte:
que é um artigo de opinião, pois apresenta reflexões, posicionamento pessoal da autora sobre um tema social. E olha só que interessante, porque sim, esse texto, ele é um artigo de opinião, porque nesse caso apresenta aqui uma reflexão subjetiva, não só subjetiva, mas também argumentativa e pessoal sobre um tema social, que inclusive no finalzinho ela deu aquela puxadinha. Que as redes sociais hoje, né, gente? Inclusive, a autoestima aqui na era digital, né? A autora aqui, inclusive, ela defende uma tese e critica comportamentos sociais e utiliza exemplos pessoais para sustentar aqui, inclusive, o seu ponto de vista. Então, já achamos aqui o nosso gabarito. Por quê? Reportagem jornalística, pois apresenta dados objetivos, informações verificáveis sobre autoestima. Também não, gente, porque não tem foco em informar fatos objetivos aqui. Ah, então é a notícia, porque ela relata fatos recentes relacionados a comportamento nas redes sociais? Também não, né, gente? Aqui, inclusive, ela fala aqui. O texto, ele está mais preocupado aqui em argumentar, refletir. Mas, quer uma dica de ouro para você aqui, principalmente para suas provas? Sempre, na boa parte dos concursos, você vai se deparar ou com editoriais, crônicas narrativas, artigo de opinião, que é o caso desse nosso texto aqui, reportagem jornalística ou uma notícia. Inclusive, aqui matou, inclusive, outros textos que poderiam vir aqui para a sua prova. Bem, bora para 3 aqui. Houve quem achasse a pergunta agressiva. Não achei. Foi sintomática de uma época em que as pessoas desconfiam de quem não joga confetes em si mesmo. O termo "a pergunta" retoma no texto a seguinte informação. Bem, a pergunta sobre o mercado literário, a pergunta feita pela autora em sua coluna, a pergunta sobre o comportamento nas redes sociais, a pergunta feita por Marília Gabriela sobre a baixa autoestima da autora, ou a letra E, a pergunta sobre o significado da autoestima. E olha só que interessante, né, gente? Porque o termo "a pergunta", ele sim, no texto ali, ele vai estar ali no caso, né, retomando a pergunta feita por Marília Gabriela, sim, a autora. Inclusive ela pergunta, né, por que você se tem em tão baixa estima? Então, esse é um caso aqui, inclusive, de retomada anafórica, nós chamamos na língua portuguesa, né, gente? Em que uma expressão ela faz referência a algo mencionado anteriormente no texto. Então, aqui, a alternativa D, ela está correta porque ela identifica exatamente o elemento retomado. As demais alternativas aqui, elas desviam aqui do referente aqui textual e também não se trata aqui de mercado literário, redes sociais ou pergunta feita aqui pela própria autora. Então, para fins de prova, pode cravar aqui letra D, que é o nosso gabarito. Bora? Vamos para mais uma aqui? Então, o que eu tenho aqui? Se não conseguir superar, ao menos sentir-se em paz por ter tentado. A forma verbal destacada encontra-se no... Ai, 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 professor, lascou. Calma. Vamos lá, meu pequeno padawan. Letra A, futuro do pretérito indicativo, pretérito imperfeito subjuntivo, futuro do subjuntivo, presente do indicativo ou futuro do presente do indicativo. Ô, louco, professor, calma, vamos lá. Se eu não conseguir, sim, se eu não conseguir superar. Isso, aqui, meu aluno, ele está no futuro do subjuntivo. Esse tempo verbal aqui, ele costuma aparecer em orações introduzidas por conjunções condicionais ou temporais. Como, por exemplo, que tem caído muito em prova, né, gente? O se, o quando. E nesse caso aqui, ó, nós temos o se. Se não conseguir superar, sim. Aqui, gente, inclusive, aqui onde vai estar o teu gatilho. Quando estamos falando aqui do bonitinho, né?
do futuro subjuntivo, que é o nosso gabarito, você vai trabalhar, vai pensar, você vai ter o seguinte pensamento aqui: vai estar sempre indicando uma possibilidade futura. Se eu conseguir passar na prova, quando ele conseguir passar na prova, caso, vamos falar da turma, caso nós conseguirmos a aprovação na prova, vamos fazer um churrasco. Então, toma muito cuidado aqui, porque no contexto no contexto, inclusive, a autora, ela apresenta aqui uma hipótese, né? Se a pessoa não conseguir superar as suas deficiências, ao menos ela deve se sentir em paz por ter tentado. Então, no caso aqui, está se tratando aqui, inclusive, do futuro do subjuntivo. Mas se ligou, você se deparou na prova com o se deparou aqui com o quando, e você teve aqui, né, gente, teve uma indicação aqui de possibilidade futura. Se eu conseguir, quando ele conseguir, caso nós conseguirmos, aí fica ligado que nós estamos falando aqui do futuro do subjuntivo. Bora, vamos para mais uma aqui? Então, o que nós temos? Em gostar de si mesmo facilita bastante qualquer outro tipo de relação. O trecho gostar de si mesmo exerce função sintática de. Bem, letra A, predicativo do sujeito. Letra B, adjunto adverbial. C, complemento nominal. D, objeto direto. Ou E, sujeito da oração. Meu aluno, vamos começar aqui a entender a estrutura para a gente começar a fechar essa questão aqui pelo seguinte: o trecho gostar de si mesmo, beleza, ele vai funcionar como sujeito da oração. Como eu vou saber que é o sujeito, professor? Vamos lá. Quem que é o verbo? Ah, professor, facilita, facilitar. Beleza, você vai fazer o seguinte na sua prova. Você vai perguntar assim, ó: quem, né? Ou o que? Quem ou o que facilita? Ah, professor. Ou quem o que facilitou? Quem ou o que facilita? Ah, professor. Facilita gostar de si mesmo. Então, gostar de si mesmo vai ser aqui o meu sujeito. Perguntou para o verbo, vai identificar o sujeito tranquilamente. Só que o que acontece aqui? Facilita bastante, sim. E o que acontece? Facilita bastante qualquer outro tipo de relação. Aqui é o meu objeto direto. E aí, professor? Bem, aqui trata-se de uma oração reduzida de infinitivo, funcionando como sujeito. Por isso, aqui no nosso caso, vai ser aqui a letra E. Por quê? Gostar de si mesmo. Ah, professor, verdade. Olha só, quem ou o que facilita? Facilita gostar de si mesmo. Então, vai ser o quê? O nosso sujeito da oração. Cuidado que o objeto direto seria o qualquer outro tipo. E a minha questão, ela está pedindo do gostar de si mesmo, que nesse caso aqui é o sujeito. Fica ligadaço, fica ligado. Vamos para mais uma aqui. Então, o que nós temos? Bem, as redes sociais não favorecem a discrição, mas a importância que nos damos pode tranquilamente habitar um local silencioso. A palavra tranquilamente exerce a função de. Letra A, advérbio, pois modifica o sentido do verbo habitar. Letra B, adjetivo, pois caracteriza o substantivo local. Letra C, conjunção, pois estabelece relação entre duas orações. Letra D, pronome, pois retoma o termo importância. Ou E, substantivo, pois nomeia uma qualidade relacionada à importância. E olha só que interessante aqui. Aqui você vai ter que... Aqui é pão, pão, queijo, queijo. Aqui se ligou, ó.
advérbio, o que é adjetivo, o que é conjunção, o que é pronome e o que é substantivo. Ah, professor, me liguei. Então, para eu definir cada um deles aqui, para eu saber o que é cada um, a gente precisa fazer a releitura aqui da frase. E olha só, as redes sociais não favorecem a descrição, mas aí eu tenho aqui o que nós chamamos de conjunção. Sim, que vai ser inclusive um mas aqui adversativa. Então, já fica ligado que a conjunção caiu por terra, porque as redes sociais não favorecem a descrição. Mas, entretanto, porém, todavia, né, gente, a importância que nós damos pode... se liga aqui, pode tranquilamente habitar um local silencioso. E a palavra tranquilamente aqui, meu aluno, ela é um advérbio de modo. Sim, inclusive ela está modificando o verbo habitar. Sim, tranquilamente habitar em um local silencioso. Inclusive aqui está indicando a maneira de que, no caso aqui, né, indicando aqui de que maneira a importância que damos a nós mesmos aqui pode existir. No caso, pode habitar tranquilamente um local silencioso. Advérbios, gente, eles são palavras que modificam verbos. Ou, além de verbos, adjetivos ou outros advérbios. Nesse caso, tranquilamente, ele não caracteriza substantivo, porque eu vou dar um exemplo. Redes. Redes aqui é substantivo e sociais está fazendo papel de adjetivo. Então, o que acontece? Não é adjetivo, não é conjunção, porque a gente já encontrou ali, tá, gente? E o que acontece? Também não é substantivo. Aqui você já pegou a visão. Ou seja, gente, no caso aqui, né, ele vai estar ali, aqui no caso, o tranquilamente, ele não caracteriza aqui um substantivo, ele não liga orações, ele não retoma aqui o termo anterior e ele não nomeia ser ou qualidade, que no caso ali seria o substantivo, né? Então, aqui, para fins de prova, vai ser aqui, ó, a letra A, que é o nosso gabarito, o advérbio. Bem, o que nós temos aqui na 7? Em não me considero nada modesta e tenho plena consciência de que a coluna de hoje não deixa de ter um viés exibicionista, mas um exibicionismo a serviço de uma reflexão. Porque hoje as pessoas se espantam quando alguém reconhece suas limitações, tanto quanto suas conquistas. Bem, o uso dos 2 pontos nesse trecho tem função. Olha aqui, pontuação. E bem, A. Introduzir uma citação direta da fala de outro autor. Olha a bigodagem aqui. Letra B. Introduzir uma explicação ou detalhamento da ideia anteriormente apresentada. E separar 2 orações coordenadas adversativas independentes. D. Indicar a supressão de termos repetidos no período. E letra E. Marcar a intercalação de uma oração subordinada explicativa. Gente, fica ligado em pontuação que sempre vem esse tipo de pegadinha aqui. Os 2 pontos, meu aluno, eles introduzem uma explicação, um detalhamento aqui da expressão. Uma reflexão. Sim, olha só, aqui, mas um exibicionismo a serviço de uma reflexão. E qual que é a reflexão? Os 2 pontos vai acionar o gatilho, porque hoje as pessoas se espantam quando alguém reconhece suas limitações, tanto quanto suas conquistas. Inclusive aqui é uma pergunta, por isso que o nosso porquê está separado aqui no início desta pergunta. E o que você tem que ficar ligado aqui, né, gente? A autora, aqui no caso, ela afirma que o exibicionismo ele está aqui a serviço de uma reflexão. E logo depois dos 2 pontos, ela vai apresentar aqui
qual é essa reflexão, né? E no caso, não há aqui uma citação direta de outro autor nesse ponto, nem supressão de termos, nem intercalação aqui explicativa, e também não se trata aqui de separar orações coordenadas adversativas. Inclusive, a principal função aqui, né, gente, é explicativa. Então, para fins de prova, letra B, introduzir uma explicação ou detalhamento da ideia anteriormente apresentada. Então, pode cravar a letra B. E a nossa saideira. Essa eu tive que apertar um pouquinho aqui, ampliar ali, para poder caber aqui na tela, porque ela dava quase meia folha lá na prova. E olha o que eu tenho aqui. Tá o seguinte aqui. Considere o excerto a seguir. As redes sociais não favorecem a descrição, mas a importância que nós damos pode tranquilamente habitar um local silencioso. E se os seguidores não triplicarem, paciência. Estranho é a gente deixar de seguir sendo quem é. Agora é o seguinte: sobre o emprego das classes de palavras no trecho, considere as assertivas a seguir. A palavra mas é classificada como a conjunção subordinativa causal, pois introduz uma ideia de contraste em relação à oração anterior. Professor, bigodou, porque o mas você soprou dia hoje, professor. Sim, meu aluno, ele é uma conjunção. Sim, mas causal aqui, bigodou. Lembra que eu falei mas, entretanto, porém, todavia, lá numa questão anterior, adversativa. Sim, vamos ter a ideia aqui de contraste à relação à oração anterior. E aqui foi e voltou, gente. E não aqui no caso, né, conjunção subordinativa causal, não, bigodou, mas ela sim tem a ideia de contraste em relação à oração anterior. Bem, aqui nós já temos a primeira bigodagem. Tudo que tiver o 1 já dá para arrancar, ó, essa técnica de prova. A A já dá para arrancar daqui, a letra E já dá para arrancar, e sobreviveu a B, a C e a D, se você precisa dar um chute lá. Mas como você está estudando com a gente, você não vai precisar chutar. Mas olha aqui a B. A B não, a 2. A 2 está da seguinte forma. A palavra se em seus seguidores não triplicarem, atua como conjunção subordinativa condicional. Bem, tá lindo. Por quê? O C, né, gente, vem da seguinte forma. C, cadê você aqui? E se os seguidores não triplicarem. E olha só que interessante, introduz aqui uma condição, porque caso os seguidores não triplicarem, paciência. Se os seguidores não triplicarem, paciência. Então, sim, é uma conjunção subordinativa condicional. Então, para fins de prova, essa aqui está correta. Então, o que acontece? O que não tem o 2, que é o caso da C aqui, já podemos arrancar. Sobreviveu aqui no caso a B e a D. A B e a D. E no caso, vamos na 3 aqui, ó. A palavra quem em quem é um pronome interrogativo que retoma o termo gente. Bigodou, porque quem, gente, não é um pronome interrogativo nesse contexto. Ele integra aqui a construção sendo quem é. Sim, aqui com valor de identidade, ó, sendo quem é. Aproximando-se aqui, meu aluno, de pronome relativo, de pronome indefinido e não de pergunta direta ou indireta. Então, aqui, meu aluno, bigodou, e só sobreviveu aqui, ó, a D. Isso, mas vamos saber o porquê que a 4 está correta? A palavra paciência exerce função de interjeição no contexto, exprimindo resignação diante da possibilidade mencionada. E, professor, calma, gente.
Correto, por quê? Nesse caso aqui, o paciência, ele funciona como no caso aqui, uma expressão aqui, interjetiva. É, paciência. É, até pelo seguinte, vai estar indicando aqui uma resignação, uma conformidade, vai estar, no caso aqui, também uma aceitação diante de uma situação, Então, sim, vai estar aqui exprimindo uma resignação diante aqui da possibilidade aqui mencionada. Sim, paciência. Se não der certo, paciência. Mas aqui deu certo e sim, pode cravar aqui a letra D, que é o nosso gabarito. E fechamos essa aula de língua portuguesa. Mas calma, calma. Gostou desse material, meu aluno? Adquire aqui o seu curso preparatório. Sim, 100% focado no teu edital. 41 992330420. Ou melhor, quer chamar no WhatsApp? Chama lá, nossa equipe vai estar atendendo. Mas dá para você comprar direto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso, tá vendo aqui, ó? Isso. Escaneia esse QR Code, vai direto pro nosso site, tá com 50% de desconto aí no teu preparatório. 100% voltado pro teu edital, item por item, e nada requentado, tá, meu aluno? É gravado 100% no teu edital. E, professor, mas por que eu tenho que comprar esse preparatório? Pelo seguinte... Nosso preparatório ele é 100% focado no edital. Sim, as matérias, a gente foca 100%. A gente grava elas item por item no seu edital. Temos aulas ao vivo durante a semana. Se você não puder assistir aula ao vivo, não tem problema. Nós temos já as videoaulas aqui todas gravadas no seu edital. Junto com as videoaulas aí da nossa plataforma de ensino, você tem aqui os PDFs suplementares da sua aula. Então, você assistiu a aula, tem um PDF bonitinho, para você baixar, para você imprimir, tudo bonitinho. Lá nós temos uma plataforma própria. Lembrando que a gente não usa plataforma de terceiros, é o nosso site próprio, onde você vai ter o teu login, a tua senha. Tem as questões de prova para você estar treinando quantas vezes você quiser. Tem as provas anteriores aí do seu edital. Tem aqui os simulados para você estar testando seus conhecimentos. Temos aqui as revisões que são direcionadas aqui para a banca. Se você nunca estudou para concurso, ou se você não sabe como estudar, já é o teu terceiro, quarto concurso, ou está começando agora, não sabe por onde começar, dentro da plataforma eu disponibilizo para você um planner de estudos, onde você vai estar ali adequando ali, porque não existe fórmula mágica. A fórmula que existe é organização. Vou ensinar você a organizar aqui o seu dia a dia, a sua rotina de estudos, quais matérias estudar, como aqui utilizar as aulas já gravadas na plataforma junto com as aulas ao vivo, e também quando chega na reta final, aí o bicho pega. Aí nós temos as revisões de reta final que nós chamamos de semana insana. Aí é aula todo dia, sábado e domingo, para você chegar na prova de líder, metendo o pé em tudo. Sim, e detalhe, tá? Precisou de suporte? Atendemos de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 horas da noite. Sim. Sábado e domingo? Também atendemos das 9 da manhã até as 18 horas. Sábado e domingo, professor? Sim. Feriados também. Detalhe, suporte, meu aluno, é humanizado. Então não vai ter robozinho te atendendo. Você mandou mensagem lá para o pessoa de suporte, tem uma pessoa te atendendo. Muitas vezes até eu atendo aqui os alunos. E todas as dúvidas sobre a plataforma, sobre as aulas, você vai estar tirando aqui nos plantões, aqui nos horários, e aqui você tem um acompanhamento real nos seus estudos. Então, não fica perdendo tempo. Nunca ficou tão fácil, sim, nunca ficou tão fácil você comparar o nosso preparatório com os demais. Sim, sabe os nossos resultados? Concurso do Porto de Santos, dezembro de 2025. Eu tive 2 alunos empatados em primeiro lugar geral. O Cauã e o Luiz Gustavo. Ambos fizeram 98,5 e erraram a mesma questão, por incrível que pareça. Professor de outras áreas. Tive um primeiro lugar com a Vilma Maria no passado, no concurso da Câmara de Guarapuava, aqui no estado do Paraná. Vamos lá, primeiro lugar geral com a Josi em Cerro Azul, 96 pontos, 90% de aprovação no concurso de Paranavaí no passado, Banca Fafipa, entre tantos outros aqui. Basta dar uma olhadinha nos nossos vídeos aqui no YouTube. Então, nunca foi tão fácil comparar. Veja outras aulas aqui,
compra aqui o seu curso preparatório no nosso site. Vou ter o prazer de estar aqui ajudando você a trilhar o seu caminho até a sua aprovação. E lógico, vem estudar com a gente aqui, todas as videoaulas gravadas em estúdio, todas as aulas aqui atualizadas, tem as últimas provas, tudo isso para facilitar a tua vida, para você chegar na prova realmente buscando aí sua aprovação. E também os nossos alunos participam aqui do nosso grupo fechado aqui no WhatsApp, dos alunos com informações dos editais, com os recursos, com a tramitação dos editais, processos. Às vezes tem um edital que está, às vezes, um pouquinho empenado, que é o caso de alguns outros aí que estão em pré-edital. Isso tudo a gente vai sempre mantendo os nossos alunos de forma exclusiva dentro dos nossos grupos. Então, não perde tempo, 50% de desconto, tá no precinho. E bem, professor Marcos vai ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Tem tantas outras dentro da plataforma. Então, vou ficando por aqui, que o Papai do Céu te abençoe muito. Professor Marcos vai ficando por aqui, siga com seus estudos e eu te vejo na próxima aula.